Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da última aula, ok? Bom, vamos começar pela questão do número 1, onde está perguntando sobre o mito de criação do girassol. A que cultura esse mito pertence? E nós podemos ver no texto acima que ele pertence à cultura grega, tá? Então a opção correta aí é a opção A. Na questão 2 está perguntando quem é Clice. E aí nós lembramos, né, do texto que já lemos, onde fala que Clice era uma ninfa aquática que era apaixonada por Apolo, que era o deus do sol. Tudo bem? Tá todo mundo acompanhando aí, né? Então vamos seguir aqui. Na questão do número 3, está perguntando o que Apolo fez a Clice. E aí, o que que ele fez? Ele correspondeu ao amor dela? Não, ele não correspondeu ao amor dela. Então, a questão correta aí é a questão do número, a questão da letra A, tá? A opção A, que é a correta. E aí, número 4, está perguntando assim: apenas o sol importava para Clice, pois esse representava o seu amor por Apolo. Ficou a contemplá-lo desde ao amanhecer até ao anoitecer. E aí, o que que aconteceu com ela? Ela foi transformada, né? Então, os pés dela se enraizaram no chão, o rosto dela virou uma flor e a flor que ficava sobre a haste, que girava, né, em cima sobre essa haste. E aí ela sempre ficava voltada para o sol, conhecido então como um girassol, tá certo? E agora vocês vão ter um novo texto, mas esse texto tem as questões aqui abaixo, que é a partir da questão 5. De que modo os ensinamentos das diversas religiões podem se apresentar? Bom, podem se apresentar de diversas formas, né? E a gente aprendeu aí que são livros, histórias contadas, músicas, danças, desenhos, pinturas, esculturas, tá? E outras formas. Então, número 5, questão A também. O número 6 é um complete. Sendo assim, os textos sagrados podem ser orais, escritos e pictóricos. Os textos eles podem ser falados, podem ser escritos ou podem ser através de pinturas também. Então, na questão 6, a resposta correta é a letra B, certo? Vamos para o número 7. O número 7 está assim: a religião procura organizar a vida da pessoa religiosa. Por isso, os grandes acontecimentos religiosos são revividos por meio dos rituais que expressam suas crenças e fé. Esses rituais são registrados tanto de duas formas, tanto nos textos orais quanto nos textos escritos, tá? Então vamos lá, marcando a letra A também. E aí veio um novo texto e nós vamos responder as questões 8, 9 e 10. Questão 8. Quando a transmissão acerca do sagrado é passada de geração a geração, a gente chama de expressão oral, tá? Então, número 8, questão A. Vocês estão acertando, né? Porque tá super fácil aí, hein? Agora, o 10 é o seguinte, a gente vai marcar certo ou errado, tá? A 9 tá falando assim, há algumas culturas que ainda transmitem seus ensinamentos religiosos apenas pela oralidade. Isso está certo ou errado? Certíssimo. No texto acima falava justamente sobre isso. Algumas culturas mantêm seus ensinamentos por forma oral ainda, tá? E na questão do número 10, são exemplos de livros sagrados: Bíblia, Alcorão, Torá e Vedas. Certo ou errado? Certíssimo. Então, na questão 10 também é a opção A. Tá certo, pessoal? Essa foi a correção de hoje e agora a gente vai partir para a aula. Até daqui a pouco. Olá, alunos, tudo bem? Bom dia.
Espero que todos estejam bem, com bastante saúde, com tudo correndo muito bem e que estejam conseguindo também acompanhar as aulas. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula desse bimestre e o tema da aula de hoje é o que os mitos têm a ver com os textos escritos. Eu vou ler esse texto para vocês e explicá-lo, tá? A expressão oral é uma das primeiras formas do processo de transmissão acerca do sagrado, que é passado de geração a geração. Ou seja, os mais velhos ensinam os mais novos. Esses ensinamentos, eles estão ligados aos mitos de criação do mundo, do homem, a explicação sobre os acontecimentos da vida, dos fenômenos naturais, da origem divina e da vida em sociedade. Ainda hoje encontramos tradições religiosas que mantêm seus ensinamentos a respeito do sagrado somente pela oralidade, como, por exemplo, nas culturas indígenas, africanas e outras. Muitas dessas narrativas orais são acontecimentos religiosos. Em algumas tradições, foram compilados em textos dessas narrativas orais sobre os acontecimentos religiosos. Em algumas tradições, foram compilados em textos escritos, transformando-se em livros sagrados como a Bíblia, como o Alcorão, a Torá e o Vedas. Então, o que vocês puderam compreender aí? Que as tradições religiosas, a maioria delas, elas são passadas de geração para geração, né, onde os mais velhos ensinam os mais novos, porém, algumas culturas, elas permanecem ainda com a oralidade, ou seja, não tem documentos escritos, tá? Não usam de pinturas, e somente da oralidade. E aí, nós temos no final do texto alguns exemplos disso, né, de algumas culturas que transformaram a oralidade em textos escritos, textos sagrados, que é o exemplo maior que a gente tem é a própria Bíblia, que foram coisas, acontecimentos, né, e foram contando de um para o outro, e aí foi feita o texto escrito. E agora a gente tem alguns exercícios aí. E aí, seguinte, na questão do número 1, tá assim, sobre a expressão oral, ou seja, expressão oral é o que a gente fala. É correto dizer que é uma das primeiras formas do processo de transmissão acerca do sagrado, que é passado de geração a geração? Essa afirmativa, ela está correta? A segunda, a Bíblia é um exemplo de expressão oral. A terceira está assim, caracteriza a religião cristã e não as religiões indígenas. Ou seja, isso que a gente falou sobre a expressão oral, ela é só uma prática, uma característica que só tem na religião cristã e nenhuma outra? É isso que vocês vão ter que observar aí, tá? Continuando, aqui na questão do número 2 está perguntando o que os mitos têm a ver com os textos escritos? Qual é a relação entre um e outro? Bom, na opção A, está dizendo que os mitos de criação do mundo, de algumas tradições religiosas, conservados pela tradição oral, em algum momento se transformaram em textos escritos como a Bíblia, o Alcorão e outros. E aí, na opção B, está assim, os mitos de criação do mundo têm todas as tradições religiosas, em momento algum, tornaram-se livros sagrados. Isso nunca aconteceu, nunca houve essa transformação para textos escritos, sempre é na parte de oralidade. Na questão C, algumas tradições religiosas mantêm seus ensinamentos a respeito do sagrado somente pela oralidade. Olha só,
vocês precisam ter atenção nessas questões, porque às vezes uma palavrinha é o que faz aquela afirmativa estar incorreta, tá? Então, muita atenção aí. Bom, sendo assim, alguns mitos que antes eram expressos na oralidade foram transformados em textos escritos. Vamos então conhecer um pouco mais sobre alguns dos primeiros textos sagrados escritos, tá? Vamos lá. O primeiro que a gente vai conhecer é o Hammurabi. Bom, então vamos lá. Esse código de Hammurabi, ele é do povo da Suméria, tá? Eles é o primeiro código da Mesopotâmia, na verdade. E eles receberam esse código escrito em pedra de diorito. E aí, o que acontece? Essa pedra, tem mais de 2 metros de altura e hoje essa pedra está disposta para as pessoas poderem visitar lá no Museu do Louvre, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar esse museu através da internet. Vocês sabiam disso? Dá para visitar um museu, é só entrar no site e vocês vão poder, como se fosse caminhar lá no museu. É muito interessante, vale a pena. Lá tem cada coisa mais incrível do que a outra, gente, juro. Vale a visitação. E aí, essa pedra tá lá. Mas, na verdade, antes desse código ser gravado nessa pedra, esses códigos eles eram conhecidos pela oralidade, ou seja, falando. As leis que regiam aquela comunidade antes era só um conhecimento pela fala, né, de um falar para o outro, mas até depois passou então a ser um código de pedra, tá? Então esse aí é o código Hammurabi. E nós temos também um outro exemplo, que são os 10 mandamentos da Bíblia, né? A gente tem a história dele, que Moisés recebeu, né, esses mandamentos de Deus, e aí eram mandamentos para o povo judeu, né? E aí Moisés subiu até a montanha e Deus revelou para ele esses 10 mandamentos. Ele também é conhecido como decálogo, que quer dizer 10 palavras, tá? Mas eles são os 10 mandamentos da lei de Deus para os judeus na época. E aí, no judaísmo, esse decálogo, ele resume a proclamação da lei, tá? É o resumo das leis. Bom, e a gente tem aqui os 10 mandamentos aqui ao lado, na figura aí ao lado, vocês podem observar, né? Nós temos aqui, ó, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, não usar o santo nome de Deus em vão, santificar os domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores, tá? Não matar, guardar castidade nas palavras e nas obras, não furtar, não levantar falsos testemunhos, guardar castidade nos pensamentos e desejos, não cobiçar coisas alheias. Esses foram os mandamentos que Deus entregou a Moisés, né, de forma oral, para que Moisés passasse para o povo. E Moisés transcreveu essas leis para tábuas de pedra, tá? E aí entregou ela para o povo. Então é ali que consta, assim, contém essa aliança, tá? Das leis de Deus. E aí vamos seguindo. E aí a gente já vai começar com os exercícios novamente, falando sobre, tá perguntando o que é o código Hammurabi. E aí vocês têm 3 opções. Essas opções, obviamente, só uma está correta e está lá no texto.
depois está perguntando o que significa a palavra decálogo, ok? E agora eu vou explicar para vocês esse textinho aqui. Conhecendo um pouco da cultura brasileira. Porque antes a gente falou sobre os mandamentos de Deus para o povo judeu. Mais cedo ainda falamos sobre o Código Hammurabi, que é da comunidade da Suméria. E agora a gente vai ver um pouquinho da cultura brasileira. Então tá assim, em história, aprendemos que os colonizadores trouxeram para o Brasil o imaginário cultural popular de Portugal, Espanha e depois da África. Com eles vieram os personagens místicos de diversas tradições. Então, o contato entre as etnias branca, negra e indígena deu origem ao imaginário brasileiro, mitos e lendas. O que essa parte do texto está dizendo? Nós temos influências diretas dos portugueses, dos espanhóis e dos africanos. Então, eles, quando vieram para o Brasil, eles trouxeram a cultura deles. E a nossa cultura se formou baseada nessas três culturas. Então, a nossa cultura é um misto delas, tá? Nas religiões afro-brasileiras e indígenas, os mitos sobreviveram por meio do texto oral, pois, na tentativa de explicar o inexplicável, o ser humano criou mitos e histórias simbólicas para serem transmitidas oralmente. É bom lembrar que os homens e mulheres na religião da cultura afro-brasileira e da indígena buscam manter viva a sua religião através da arte, de costumes e da sua forma própria de cultuar o sagrado. Então, vamos lá. Aqui a gente já está entendendo que houve essa necessidade de se explicar as coisas que aconteciam. E aí, nessa necessidade de explicar o que muitas vezes não tinha explicação, passou-se então a fantasiar, a criar possíveis explicações. E aí foi justamente onde surgiu os mitos e as lendas. Porque são misturas de fatos reais com fatos não reais, coisas do imaginário. Tá? Na questão 5, está assim. Com a vinda dos colonizadores para o Brasil, o que houve? Muito fácil, né? O que aconteceu? O que eles trouxeram para a gente? Né? Eles chegaram aqui e fizeram morada aqui, né? Eles influenciaram a gente de alguma forma. Na questão 6, está fazendo o seguinte: o imaginário cultural popular de quais regiões do planeta vieram para o Brasil com o descobrimento? Então, a gente falou sobre três os principais. Né? A gente sabe que a nossa cultura ela recebeu influência de outros povos. A base que a gente tem aqui são esses. Nós temos a cultura indígena, porque era o povo daqui, típico daqui do Brasil, e aí 3 povos vieram para cá. Diretamente a gente tem influência de indígenas, africanos, portugueses e espanhóis. Mas sabemos que depois disso houveram algumas invasões, alguns conflitos que trouxeram outros povos para cá também. Mas aqui a gente está perguntando dos principais, dos primeiros, os diretos. Tá? Seguindo aqui, na questão 7, o texto oral no Brasil está melhor representado por quais tradições religiosas? E aí nós temos 3 opções: cristãs como a católica, tradições religiosas de base protestante ou religiões afro-brasileiras e indígenas. Presta atenção, a gente está falando das religiões que trabalham mais com a questão oral, tá? Então não se atrapalhem aí. Seguindo aqui, as religiões afro-brasileiras e indígenas utilizam-se do texto oral para transmitir seus ensinamentos de geração em geração. Ou seja,
os mais velhos contam esses ensinamentos para os mais novos. Como essas tradições religiosas brasileiras se mantêm vivas? Então vamos lá. Está perguntando aqui sobre duas religiões específicas, afro-brasileiras e indígenas. E está perguntando como elas se mantêm vivas. E aí embaixo vocês têm 3 opções, ok? Vou beber um pouquinho de água aqui, gente. Bebam água. Bebam bastante água. Seguindo. Agora, a gente vai conhecer um mito da religião afro-brasileira. E aí a gente vai responder as questões 9 e 10, beleza? Como o céu se separou da terra? O céu, na língua deles, se chama Orum. E a terra se chama Aie. Não eram separados. Então, os seres humanos e os orixás podiam transitar tanto pelo céu quanto pela terra, sem problema nenhum. Mas um ser humano tocou o céu com as mãos sujas, provocando a ira de Olodumare, que era o Deus Supremo. Então ele soprou com força, dividindo os espaços com seu hálito, que se transformou em atmosfera, formando o Sanmó, o céu conhecido por nós. Então vamos lá. O nosso céu, para eles, se chama Sanmó. Depois dessa transgressão é que o céu se separou da terra e os seres humanos não podem mais visitar o céu e voltar de lá vivos. Então, depois disso a gente vai responder essas questões. Por qual motivo o céu se separou da terra segundo da religião afro-brasileira? E aí vou marcar a opção. Na questão 10, quais foram as penalidades que Olodumare deu aos humanos depois da separação do céu e da terra? Então, gente, essa questão 9 e 10, vocês vão responder de acordo com esse último texto, que é um mito, tá? E lembrando, por que é um mito? Porque é uma forma de explicar o que não tem explicação. Então, se criou uma história, né, baseada no imaginário, tá? Para poder achar uma possível explicação para essas criações, né? A gente não sabe, tirando a religião, não se tem uma comprovação de como que essas coisas aconteceram. Bom, gente, esses são os exercícios da aula de hoje, que na próxima aula vão estar corrigidos, tá? Na próxima aula vai estar lá disponível na plataforma para vocês, no portal, o gabarito com a correção. E na próxima aula, antes de iniciar, eu começo com a correção desses exercícios, tirando possíveis dúvidas, explicando questão por questão, tá certo? Não deixem de utilizar o chat, tá? Entra lá, fala com a gente se vocês tiverem alguma dúvida. Nós temos o portal PEC também para vocês utilizarem, que tem bastante novidade lá, dá para vocês estudarem por lá. Tem bastante coisa, tem quiz, tem várias coisas bem legais lá para vocês, tá? Fora isso, desejo a todos vocês um excelente dia, um excelente restinho de semana também. Que vocês fiquem bem, com bastante saúde, seguros, né? Evitando sair de casa. Se sair, lembra de usar a máscara, por favor, tá? Não deixem de cumprir as exigências para que a gente possa, o quanto antes, voltar à normalidade, né? A gente sabe que aqui na nossa região, infelizmente, o número de casos tem crescido, então a gente precisa se cuidar e redobrar a atenção, né, e fazer a nossa parte, porque não adianta a gente esperar dos governantes se a gente mesmo não está fazendo, né? É a gente que precisa se cuidar e cuidar de quem a gente ama, tá certo? Um grande beijo, pessoal. Até a próxima aula. Aguardo vocês.